sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. TCE na TV está no ar. E neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja agora os nossos destaques de hoje. Ação pedagógica. Vice-presidente do TCE reúne prefeitos sergipanos em início de mandato para tirar dúvidas e também orientá-los sobre procedimentos relacionados à administração pública. Pedido de apoio. Médicos da Prefeitura de Aracaju pedem ao Tribunal de Contas do Estado que cobrem da nova gestão municipal um cronograma de pagamento de salários da categoria. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado da semana é o novo presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju, Mendonça Prado. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá! Preocupado com o bom funcionamento das prefeituras sergipanas no início dos mandatos dos novos gestores que assumiram no início deste ano, o Tribunal de Contas do Estado não tem medido esforços quando o assunto é orientação. E o exemplo disso foi a reunião realizada na sede do órgão para tirar dúvidas com a presença da vice-presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo. Confira! A conselheira vice-presidente da Corte de Contas, Suzana Azevedo, reuniu 14 prefeitos eleitos dos municípios sergipanos para a primeira reunião do ano. O momento foi para colocar a Corte de Contas à disposição dos gestores diante dos desafios financeiros encontrados em cada região. Nós estamos pedindo que faça um relatório individual para trazer para o tribunal, para que a gente possa analisar todos esses casos. A conselheira Suzana Azevedo destacou aos gestores que a Corte de Contas quer orientá-los quanto à elaboração de projetos de captação de recursos junto ao governo federal, especialmente para as áreas da educação e saúde. Nós já colocamos para os prefeitos também que vamos colaborar com eles, vamos fazer um trabalho de parceria, para que esses municípios que estão com o IDEB abaixo, eles possam melhorar no ano de 2017. A conselheira utilizou o exemplo para lembrar aos gestores que, diante das dificuldades financeiras, o enxugamento de secretarias deve surgir como medida. Estamos aqui para ajudar, para fazer com que as leis sejam cumpridas, mas também ajudando o gestor a melhorar a eficiência, diminuindo aquilo que precisa ser diminuído, secretarias de Estado, cargos comissionados, revendo contratos, diminuindo esses valores desses contratos, para que o dinheiro possa ir para as áreas que realmente precisam. O prefeito de Nossa Senhora da Glória, Chico do Correio, citou que a reunião foi muito proveitosa. O município trabalhando junto com o tribunal e dirimindo as dúvidas e procurando resolver os problemas. Naturalmente, que todos os municípios brasileiros dos últimos 5, 6 anos vêm sofrendo muito com a queda de receita. É uma questão internacional, a economia do mundo está em parafuso, a economia nacional também, e naturalmente que nós estamos inseridos em todo esse contexto. E 2017, eu acredito, a gente tem que ter tranquilidade, mas tem que ter sabedoria de que 2017 será o ano da ressaca. É um ano que que ainda vai ser pior do ponto de vista da arrecadação. Portanto, todos os municípios devem fazer, agora já no início deste ano, os seus ajustes necessários em todas as áreas do ponto de vista da despesa com o pessoal, equacionar tudo isso para que ele não venha ter, no final de 2017, um pesadelo como foi em 2016 e que nós tivemos sorte, que foi a chegada da repatriação. E houve casos graves apontados pelos prefeitos eleitos durante a reunião, como, por exemplo, obras realizadas para fins eleitoreiros da antiga gestão do município de Itapuranga da Ajuda. Foi o que o prefeito eleito, Otávio Silveira Sobral, apresentou em reunião. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a conselheira Suzana por essa oportunidade e estar dialogando com a gente. E colocamos a situação de cada um do seu município, pedi até que ela delegasse uma pessoa do tribunal para fazer um levantamento das obras que ficaram inacabadas e daquelas que foram inauguradas no último dia, toca de caixa. Então, são essas dúvidas e essa preocupação nossa
com o dinheiro, com o erário público, de fazer e construir, mas não botar em funcionamento. E isso só é obra eleitoreira. A primeira reunião do ano foi uma iniciativa do TCE bastante elogiada por todos os prefeitos. Entre eles, o gestor eleito do município de Nossa Senhora de Socorro, o Padre Inaldo. A conselheira Suzana Azevedo, ela se colocou à disposição para que a gente traga a dificuldade que nós estamos encontrando, para que o Tribunal de Contas possa fazer um estudo e, diante desse estudo, possa dar orientação para que a gente possa resolver da melhor forma possível. A seguir, médicos da Prefeitura de Aracaju solicitam intervenção do TCE para que a nova gestão possa implantar calendário de pagamento da categoria. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o novo presidente da Insurb, Mendonça Prado. Não saia daí, TCE na TV volta já! Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado! Você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio. Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e desta vez a gente destaca o pedido dos profissionais da área de saúde de Aracaju ao Tribunal de Contas. A categoria esteve na sede do órgão para solicitar que o TCE cobre junto à administração municipal a implantação do calendário anual de pagamento de salários. Veja. Representantes de sindicatos de servidores da saúde municipal começaram o ano pedindo ajuda ao Tribunal de Contas do Estado para a solução do pagamento dos salários do mês de dezembro pela Prefeitura de Aracaju. A gente sabe da dificuldade financeira, mas não dá para viver como viveu o ano 2016, sem planejamento. Uma vez a Prefeitura realmente dando esse calendário de pagamentos, com certeza não haverá greves por esse motivo. Ele tem aí como fazer um calendário regressivo para apresentar aos sindicatos e até mesmo a TCE acerca de trazer para dentro do mês o pagamento de salários. Afinal, isso foi promessa de campanha. Já existe aqui um pedido dos sindicatos no sentido de que sejam bloqueadas as contas. Só vamos fazer isso se realmente não houver por parte do município o cumprimento das suas obrigações com os servidores. No dia 20 de janeiro, uma reunião da categoria com o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, deve tratar a questão. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado da semana é o novo presidente da empresa de serviços urbanos de Aracaju, Mendonça Prado. Durante o bate-papo, Mendonça falou de tudo um pouco, e entre os assuntos de maior repercussão, a situação da coleta de lixo da capital. Acompanhe. Vou falar agora sobre um dos assuntos mais polêmicos, eu posso dizer, dos últimos anos, que é a questão do lixo, que é um problema grave no mundo inteiro, especialmente no Brasil, ainda com as discussões em torno de aterro sanitário, que já é coisa do passado, coleta seletiva que não deslancha, mas quem vem falar sobre esse assunto aqui no programa é o novo presidente da Insurb, Mendonça Prado. Presidente, obrigado por sua vinda ao nosso programa, e já chega com outro problema, que é
a suspensão da coleta de lixo por um problema que envolve a Dema Estre. Exatamente. Nós tivemos a suspensão em função da interdição do aterro sanitário que está situado na cidade de Rosário do Catete. A Prefeitura, através da empresa pública que é a Insurb, nós temos o contrato com a Estre para a estação de desbordo, que é aquela situada na entrada ali da BR-235, que vai até a cidade de Itabaiana, Carira, Frei Paulo. Então, aquela só para que as pessoas possam visualizar. E o contrato da limpeza pública com a empresa Cavo. O que é que aconteceu? A Cavo faz a limpeza pública e todo o material que é coletado é descarregado na área da estação de desbordo, onde há o contrato. Quando a estação do desbordo não consegue dar vazão ao lixo ali acumulado em função da interdição na área de destino final, nós temos o acúmulo e, consequentemente, a paralisação da coleta na cidade de Aracaju. Foi isso que aconteceu. Um problema relacionado entre a Estre e a Dema. Nada a ver com a Prefeitura de Aracaju, nem com a Insurb. Nós somos vítimas desse processo em razão de uma demanda judicial. Mas, graças a Deus, os advogados, a assessoria jurídica da empresa Estre, eles foram céleres e impetraram mandado de segurança e a Justiça imediatamente concedeu liminar. Contudo, o lixo que é acumulado no período de 1 dia, 2 dias, nós necessitamos de 5, 6 dias para regularizar, porque o acúmulo é imenso, principalmente nos mercados, nas feiras livres, que além da quantidade ser grande, nós temos o problema do mau cheiro, do incômodo para as pessoas que ali residem e assim sucessivamente. Mas essa questão foi um probleminha, né? Já está resolvido, já voltou. Mas eu tenho um problemão em si, que é a questão do lixo, e eu me refiro mais precisamente à questão da empresa, né? Foi uma briga enorme na gestão passada para tirar a torre, para colocar a Cavo, a Estre, várias ações, inclusive, movidas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, que por várias vezes suspendeu a licitação. Ela foi realizada, mas ainda reserva muita polêmica. Mendonça Prado vai manter esse contrato com a Cavo ou vai abrir nova licitação? Veja, nós temos um contrato emergencial até o dia 6 de março. Contrato que é o mais caro, é o mais elevado. Esse contrato nós estamos analisando, verificando se ele realmente compensa o investimento que o município faz, porque o que nós queremos é eficiência, não é? Para que tenhamos uma cidade limpa e nós tenhamos uma abrangência do serviço em todos os setores. Não apenas a coleta do lixo orgânico, mas a coleta também de entulhos e assim sucessivamente. Então isso está sendo levado em conta. Dificilmente teremos condições de fazer um processo licitatório agora. Por quê? Porque há um processo licitatório em andamento, mas o Tribunal de Contas interveio nesse processo e já afirmou que esse processo não deve ter continuidade no formato que foi estabelecido, porque houve uma inversão de procedimentos. Então, esse processo ele será devidamente anulado. Vamos iniciar um outro, mas o tempo é exíguo até 6 de março. Então, vamos analisar para ver se é necessário manter, fazer um novo emergencial, tomando uma avaliação de preços de outras empresas. Isso será feito. Duas decisões. Ou já tomou a decisão de fazer nova licitação? Ou sim, vamos fazer. Prorroga durante o mandato, não é? Ou abre um outro certame? O senhor vai abrir um outro certame emergencial ou não? Vamos abrir. E é uma coisa que a gente pode comprovar. Né? Aracaju, há muito que não é uma cidade limpa. Vamos abrir um novo processo licitatório, mas é um processo complexo, que envolve uma série de cálculos, planilhas de custos, então nós vamos iniciar um processo. Dificilmente isso será para o dia 6 de março, porque o tempo é exíguo, ninguém consegue fazer numa gestão nova um processo licitatório em 2 meses, porque janeiro não é mês de reorganização, de reestruturação. Nós encontramos uma Insurb que nem telefone tem para se manter contato. PABX, eu falo telefone interno, as dificuldades são imensas. A Prefeitura tem uma dívida de mais de 500 milhões de reais. Então você precisa primeiro regularizar servidores para criar um novo ambiente de trabalho, para posteriormente você ter os procedimentos, até porque você precisa dos próprios servidores para implementar as suas ações. Então, dificilmente nós teremos um processo licitatório definitivo. Provavelmente haverá mais um emergencial até que possamos
efetivamente fazer um processo que seja correto e que siga as orientações dos órgãos fiscalizadores, que são o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público. O senhor já fez uma avaliação, presidente, qual é a situação da Insurb, do ponto de vista do comprometimento com essas dívidas? Porque sim, a suspensão que a gente teve recentemente, aquela problemática que o senhor já referiu com relação à DEMA, eu posso dizer que foi um caso isolado. Nós temos isso, coisas, essas paralisações elas foram recorrentes, inclusive por falta de pagamento. Aliás, a gestão passada, quando tirou a torre, parece com uma dívida aí muito grande, uma dívida milionária. A Cavo já reclama uma dívida milionária. Já tem esses números concretizados? Olha, a Insurb tem um passivo de 130 milhões de reais. Nesse passivo, nós temos como principais credores as empresas prestadoras, fornecedores, mas também nós temos dívidas tributárias e dívidas previdenciárias que são altas. Inclusive com o patrimônio da empresa totalmente posto em garantia dessas dívidas tributárias e previdenciárias. A questão das dívidas com fornecedores e com os prestadores de serviço, o prefeito teve uma ideia muito inteligente. Ele criou um estoque de dívidas e essas dívidas serão parceladas em 48 vezes e quem desejar receber a dívida completa à vista, ele terá que apresentar um deságio na ordem de 30%. Portanto, nós estamos começando como se estivéssemos, numa linguagem popular, do zero. Nós temos toda a tranquilidade, porque o prefeito Edivaldo Nogueira, com muita competência, já está nos primeiros dias organizando o pagamento, estabelecendo um cronograma, um calendário e certamente teremos uma mesa de negociação. E eu tenho certeza que os credores com sensibilidade haverão de aceitar essa proposta, porque nós precisamos viabilizar o município e não podemos colocar 500 milhões nas mãos de alguns que prestam serviço e colocar em risco a vida de uma sociedade que precisa ter a prestação de serviços de saúde, de limpeza pública, de iluminação e assim sucessivamente. Então, dos 500 e tantos milhões, 130 só são da Insurb com seus fornecedores. Agora, a Insurb tem um detalhe muito interessante a gente destacar, se lembra muito dela com relação a lixo. Sim. Mas ela é muito maior, né? Ela envolve dos mercados às praças públicas, passando por feiras livres, que, aliás, são capítulos à parte que a gente vai trazer numa outra discussão aqui no programa, até porque o presidente está chegando agora, tem coisas que precisam ser detalhadas. Mas um problema tão emergencial quanto ao que a gente falava anteriormente, é a questão dos cemitérios. Aracaju já não tem praticamente aonde fazer sepultamento, o São João Batista já estrangulou há muitos anos, e agora, Mendonça? Olha, a questão dos cemitérios é gravíssima, né? Porque, primeiro, é uma questão até de humanizar os espaços. É terrível quando você chega no cemitério como São João Batista para um sepultamento, um odor horrível, um desconforto, e você cria mais sofrimento até para os familiares. Aracaju tem um problema muito grave para a construção desse tipo de bem público. Por quê? Porque Aracaju tem o problema dos aquíferos, dos mananciais sob o solo e dificilmente você conseguirá uma licença em um espaço adequado para a construção de um cemitério. Então nós temos alternativas, estamos estudando, eu só tenho 1 semana e 2 dias, mas nós temos as alternativas de uma PPP para que possamos entregar à iniciativa privada a construção de um cemitério e a própria prefeitura vai pagar a ele os preços relacionados aos sepultamentos e à manutenção dos corpos, não é? Nessa localidade, e temos também a possibilidade da verticalização de alguns cemitérios, pelo menos a uma determinada altura, para que não inviabilize as moradias nas vizinhanças. Esses são os primeiros estudos que nós estamos fazendo. E estamos, logicamente, com outros órgãos, verificando a viabilidade da construção de um cemitério nos mesmos moldes em outras localidades, mas estamos encontrando dificuldades em razão de projetos anteriores apresentados não terem obtido as licenças ambientais para a edificação, mas vamos lutar por isso. O senhor foi convidado pelo prefeito Edivaldo Nogueira para assumir essa missão. É uma cadeira muito volátil, né? Qual foi a missão que lhe foi dada? Qual o grau de compromisso assumido também com o prefeito, com o senhor? Carta branca? Carta branca, o compromisso é de organizar, é de reestruturar e de melhorar os serviços, de otimizar os serviços, né? A nossa missão é essa, de estruturar, de organizar. Se houver mudanças, que se mantenha o projeto.
a nossa intenção é de deixar um projeto perene para a Insurb, se nós sairmos em algum momento que esse projeto tenha uma continuidade. Seria semelhante a um projeto de um plano diretor de ações para a empresa pública de serviços urbanos. Isso eu tenho certeza que nós já estamos formatando com muita competência dos nossos assessores para que possamos deixar esse legado para a Insurb. Um dia, logicamente, eu vou sair. Se não for agora, nos próximos meses, no próximo ano ou no final do mandato. Mas o importante é que a nossa cidade ela tem uma diretriz de trabalho que propicia essa organização. Até porque tudo que nós sofremos no nosso dia a dia é por falta de uma organização anterior. Nós não temos um plano diretor de desenvolvimento urbano, por isso nós não temos espaços para a construção de cemitérios, nós não temos um plano diretor de desenvolvimento urbano, é por isso que nós temos problemas de trânsito na nossa cidade, por não ter um plano diretor de desenvolvimento urbano, é por isso que existem mais problemas para a área de segurança, porque existem ruas intrafegáveis, ruas sem saídas e assim sucessivamente. Então eu acredito muito em planejamento. Eu acredito muito em plano de trabalho para uma execução futura. E esse plano de trabalho está sendo engendrado, está sendo formatado e o município terá isso, com fé em Deus, por muitos anos. Presidente, muito obrigado por sua vinda ao programa. Lembrando que, além de todo esse planejamento e desse pensar futuro, tem que o fazer agora. Né? Já estamos fazendo. A cara de Aracaju depende muito da Insurb, porque passa pelos mercados, passa pela sua limpeza, passa pelas suas praças. É um desafio grande. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço. Tudo de bom. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes eu aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 1h30 e também às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.